Você já sentiu lá no fundo que a sua mente estava prestes a estourar como um fio puxado além do limite? Não é dor física, é uma pressão silenciosa que começa no peito, sobe para a garganta e termina num zumbido que não desliga nem quando você fecha os olhos. Você desliza o dedo pelo celular como quem pesca ar, pula de aplicativo em aplicativo, assiste um vídeo, abre outro, testa um doce, mais um café e faz a promessa de sempre: amanhã eu começo. E o amanhã chega e nada muda. A vida moderna transformou a ansiedade em rotina e cansaço em identidade. Você repete, tô sobrecarregado, como quem diz o próprio nome. Mas existe uma parte sua que não desistiu, que sabe que dá para reconstruir a mente tijolo por tijolo, com técnica, paciência e uma força discreta que não precisa aparecer para existir. É para essa parte que eu falo agora. O plano é simples e radical. Tomar o controle do que está no seu controle. Treinar a percepção para ver com nitidez, agir com precisão e fortalecer a vontade para suportar o que não pode ser mudado. O nome disso é estoicismo, não como teoria fria, mas como um conjunto de práticas testadas em tempos de guerra, perda, doença e exílio. Se funcionou para gente que governava impérios e para gente que nasceu escrava, funciona para mim e para você. A partir deste minuto, a gente começa a reconstrução. Respira comigo. Inspira pelo nariz, segura 2 segundos, solta devagar. Esse é o som do chão voltando a ficar firme. Primeiro tijolo, separar o que depende de você do que só quer roubar a sua paz. A dicotomia do controle parece fácil na frase, mas é ela que decide se você afunda ou flutua. Pegue um problema real, agora. Prazos, dívidas, mensagens ignoradas, um comentário injusto, uma porta que se fechou. Faça 2 perguntas brutais. Que parte disso é uma decisão minha? Que parte disso é clima, opinião, acaso? O algoritmo, a fila, o humor do chefe, a mensagem que não chegou, o convite que não veio, são nuvens. O que fica nas suas mãos é a qualidade do seu trabalho, a coragem de ter conversas difíceis, o cuidado com o corpo, o foco, a honestidade, o ritmo. A mente colapsa quando tenta segurar o vento, respira quando pega o leme. E aqui entra a disciplina que a maioria ignora. Proteger a atenção como quem protege o oxigênio. Atenção é vida. Toda vez que você entrega a sua atenção para o aleatório, você entrega dias de vida. O estoico não odeia o mundo. Ele desenha fronteiras. Ele diz sim para o que constrói e não para o que o transforma em refém das reações alheias. Escreve essa regra na porta da sua mente. Sem foco não existe liberdade. Segundo tijolo, reduzir ruído para recuperar potência. Muita gente confunde exaustão com fraqueza, quando na verdade está só super exposta a estímulos que drenam a atenção. O estoicismo recomenda jejuns estratégicos, não para virar eremita, mas para limpar a mente o suficiente para você escutar a própria razão. Experimente um protocolo por 7 dias. Acordar sem tocar no celular por 30 minutos, caminhar 10 minutos em silêncio encarando o mundo real, tomar um copo d'água antes do primeiro café, fazer um bloco de trabalho de 25 minutos com o modo avião ligado, pausar 2 minutos antes de responder qualquer mensagem que mexa com seu humor. Parece bobo? Não é. Esses pequenos muros protegem a sua cidade interna contra invasões constantes. Você não precisa de uma vida perfeita, você precisa de menos atrito gratuito. E para reduzir atrito, você cria regras elegantes. Horários para checar mensagens, lotes para resolver pendências, um modo profundo diário em que ninguém te encontra, uma manhã sem ruído, pelo menos 3 vezes na semana. A cada parede erguida, sua mente para de queimar energia com incêndios inventados e começa a trabalhar a seu favor. A paz que você busca não mora no silêncio absoluto, mora na sua capacidade de escolher o volume. Terceiro tijolo, agir antes de sentir vontade. A cultura te ensinou que coragem é um sentimento que vem antes da ação. Na prática, é o contrário. A ação convoca a coragem. O medo é um gerente eficiente da sua agenda. Ele sempre vai sugerir adiar, recortar, terceirizar, e você agradece a informação e caminha mesmo assim. Aqui entra a visualização negativa, um ensaio mental que remove a surpresa da dor. Feche os olhos por 60 segundos e imagina que o pior cenário aconteceu. O não veio, o projeto falhou, a crítica doeu, a oportunidade não apareceu. Observe o estrago com frieza e pergunte: que parte disso é uma decisão minha? Que parte disso é clima, opinião, acaso? O algoritmo, a fila, o humor do chefe, a mensagem que não chegou, o convite que não veio, são nuvens.
O que fica nas suas mãos é a qualidade do seu trabalho, a coragem de ter conversas difíceis, o cuidado com o corpo, o foco, a honestidade, o ritmo. A mente colapsa quando tenta segurar o vento, respira quando pega o leme. E aqui entra a disciplina que a maioria ignora. Proteger a atenção como quem protege o oxigênio. A atenção é vida. Toda vez que você entrega sua atenção para o aleatório, você entrega dias de vida. O estoico não odeia o mundo, ele desenha fronteiras. Ele diz sim para o que constrói e não para o que o transforma em refém das reações alheias. Escreve essa regra na porta da sua mente. Sem foco, não existe liberdade. Quarto tijolo, temperança. A arte de colocar limites elegantes nos excessos que te custam caro. Não é sobre virar monge, é sobre parar de desperdiçar potência. Durma como quem tem missão amanhã. Coma como quem precisa pensar com nitidez. Beba água como quem honra a máquina que carrega sua mente. Trabalhe em blocos curtos e profundos, com saídas programadas. Crie 2 regras que te protegem de você mesmo. A do não 2 vezes seguidas, se quebrou um hábito hoje, amanhã você recomeça, ponto. E a regra 3-1-0, 3 respirações antes de falar, 1 decisão por vez, 0 justificativas vazias. Temperança não é privação, é desenho. É você assumir o papel de arquiteto da própria rotina. Gente indisciplinada vive no modo incêndio. Gente temperante constrói com prevenção. Se você precisa de uma imagem, pense na sua vida como uma cidade murada. Portas definidas, janelas definidas, horário para o mercado, horário para a praça, horário para o silêncio do templo. O caos mora onde não há horários. Quinto tijolo, emoções como dados, não como decretos. Sentir é humano. Obedecer cegamente ao que sente é ceder o trono. Raiva pode virar assertividade, tristeza pode virar profundidade, medo pode virar prudência. O que destrói é o derramamento, quando a emoção vaza sem recipiente. O recipiente é o seu caderno, a respiração, a pausa de 2 minutos, a regra de nunca enviar mensagem longa quando irritado, o compromisso de responder no dia seguinte aquilo que te acionou hoje. Adote um diário curto de emoções com 3 colunas: gatilho, sensação, resposta escolhida. Fui ignorado, calor nas mãos e nó no estômago, esperei 2 horas e respondi o objetivo. Aos poucos padrões aparecem. Horários de pouca paciência, temas que inflamam, pessoas que acionam scripts antigos. Com um padrão à vista, você escreve protocolos. Protocolo mata improviso ansioso. Para cada gatilho, defina um plano. Reunião às 9? Chego 5 minutos antes. Respiro, anoto perguntas, falo por último. Mensagem agressiva? Leio uma vez, levanto, bebo água, releio, escrevo rascunho, salvo e envio só depois. Vontade de rolar feed? Fecho os olhos, faço 10 respirações e caminho 1 minuto. Um protocolo simples, repetido sem drama, vale mais do que qualquer inspiração rara. Agora, um pedido que é também um pacto de responsabilidade com esse conteúdo. Se até aqui você sentiu a mente desacelerar, se esse mapa está organizando o seu caos, deixa o like agora e se inscreve. Não é ritual de vaidade, é mecanismo real de distribuição. O algoritmo só entrega filosofia aplicável para quem precisa quando enxerga sinais claros de relevância. Seu gesto faz essa mensagem ir mais longe e garante que você receba os próximos capítulos dessa reconstrução. É simples, é gratuito e muda o alcance de tudo que estamos construindo aqui juntos. Fez isso? Então volta para cá, porque o trabalho continua. Sexto tijolo: transformar intenção em agenda. A mente adora prometer catedrais para evitar levantar a primeira parede. O estoico escolhe obras mínimas e completas. Arrumar completamente a mesa de trabalho, escrever uma página inteira, treinar 20 minutos de forma honesta, deitar 30 minutos mais cedo, ler 10 páginas, ligar para resolver um assunto que se arrasta, cozinhar uma refeição simples. O critério é pequeno, fechado, mensurável. Você não se apaixona por metas, você se compromete com processos. Metas são fotos, processos são filmes. E filmes não se escrevem em um dia, se filmam cena por cena. Use um quadro visível com 3 colunas. Hoje, em progresso, concluído. Mova cartões com as mãos. Ver a tarefa atravessar a linha é um reforço poderoso para o cérebro. Quando falhar, e você vai falhar, aplique a regra de ouro. Corrigir no mesmo dia se possível, no dia seguinte no máximo. Nada de segunda-feira volto. Segunda é a armadilha do perfeccionismo.
Sétimo tijolo: blindagem contra drenagens invisíveis. Faça uma auditoria honesta do que consome e você sem te devolver nada. Feeds que inflamam e não informam, conversas que só reclamam, promessas que você nunca pretende cumprir, compromissos que você aceita para evitar desconforto. Corte 20% essa semana. Corte mais 20% no mês que vem. Quanto mais leve a mochila, mais longe você anda. Crie o modo profundo diário. Um bloco de tempo em que você some do mundo e aparece para sua vida. Sem avisos, sem badalar, sem culpas. Diga a quem precisa: entre tal hora e tal hora estarei focado, depois eu retorno. E cumpra. Respeito é ensinado pelos limites que você sustenta. Oitavo tijolo: celebração estratégica. A mente aprende pelo prazer também. Termine cada dia registrando 3 vitórias ínfimas. A mensagem enviada com calma, o exercício feito mesmo curto, o prato simples que te nutriu, a conversa honesta, o não dito com respeito, 10 minutos de leitura. Pequenas vitórias são cimento entre os tijolos. Sem elas, a parede racha. Com elas, a obra se sustenta. Releia no fim de semana para enxergar progresso quando a autocrítica tentar contar outra história. E por favor entenda, reconstruir não é voltar ao que era, é erguer algo melhor com os materiais que sobraram. Algumas paredes ficam no chão e tá tudo certo. Use os escombros como base para uma fundação mais larga. Traga para a planta lições que você ignorou por anos. Não assumir mais do que pode carregar. Não aceitar convite que rouba a manhã seguinte. Não negociar com hábitos que te tratam como inimigo. Reconstruir é escolher. Escolher cansa. Por isso, descanse com método. Desligue telas antes de dormir. Deixe o celular carregando fora do quarto. Tenha um ritual de fechamento do dia com papel e caneta. Quando a cabeça sabe que vai ser ouvida, ela para de gritar. Se você chegou até aqui, já percebeu, não estamos empilhando frases motivacionais, estamos levantando estrutura. Nos próximos trechos eu vou te entregar exercícios específicos para as próximas 24 horas. Curtos, objetivos, cumulativos, para cimentar essa base e transformar intenção em hábito. Respira, endireita a coluna, ajeita os ombros. A obra começou e a cada ação deliberada, a sua mente deixa de ser um campo de batalha para se tornar território livre. Quando terminar este vídeo, você não vai se sentir melhor por alguns minutos. Você vai saber exatamente o que fazer nos próximos minutos. E é assim que a liberdade começa. Não num discurso, mas num gesto pequeno que você repete até que a sua vida inteira mude de forma. E se além de orar, você também pudesse encontrar paz nos detalhes do dia a dia? Com a Cine Cortex, você tem acesso a mais de 10 mil filmes e séries inspiradoras, tudo em um só lugar, incluindo conteúdos da Netflix, HBO e todos streaming. E acesso a mais de 5 mil canais ao vivo. Faça um teste de 3 horas de graça. Informando o cupom Vidas em Segredo, você terá 20% de desconto. O link está na descrição. As pessoas acreditam que são livres porque podem escolher o que vestir, o que comer ou para onde viajar, mas a verdadeira prisão nunca foi de muros ou de correntes, é a prisão invisível da mente. Vivemos acorrentados às expectativas dos outros, aos julgamentos que imaginamos e às comparações silenciosas que corroem a alma. Essa prisão é tão confortável que muitos nem percebem que vivem nela. Acreditam que estão escolhendo por conta própria, mas cada passo é guiado por um medo. Medo de ser rejeitado, medo de ser criticado, medo de não se encaixar. Essa é a maior ilusão da modernidade, confundir liberdade com opções superficiais, enquanto se vive escravo da opinião alheia. E é aqui que o estoicismo, a filosofia e a psicologia revelam sua força. Sêneca dizia que não é livre aquele que se deixa escravizar pelos desejos ou pelas pressões externas, mas sim aquele que sabe governar a si mesmo. E governar-se é uma tarefa muito mais difícil do que governar um império, porque exige coragem diante do espelho interno, exige suportar o silêncio quando todos gritam e exige caminhar sozinho quando a multidão aponta para outro lado. A verdadeira liberdade, meu amigo, é suportar o desconforto de ser quem você realmente é, sem a necessidade de moldar sua essência para se encaixar.
Imagine quantos sonhos foram engavetados apenas porque alguém zombou deles. Quantos talentos foram enterrados porque uma voz externa disse: "Isso não é para você". E, no entanto, a história nos mostra que toda alma grandiosa foi ridicularizada antes de ser celebrada. Marco Aurélio, imperador e filósofo, não governou para agradar. Ele governou para fazer o que era certo diante do caos. Ele mesmo escreveu em suas meditações que acordava todas as manhãs lembrando que encontraria pessoas ingratas, invejosas e hostis, mas que não podia deixar de agir de acordo com seus princípios. Ele não se prendia à aceitação, mas à coerência. Essa é a essência da liberdade psicológica. Viver em coerência com o que se acredita e não em submissão ao que esperam. Mas por que é tão difícil se libertar disso? Porque o cérebro humano, moldado pela evolução, busca a aceitação social como sinônimo de sobrevivência. Nos tempos antigos, ser excluído de um grupo significava morrer sozinho. Hoje, essa herança biológica continua viva. Temos medo da rejeição como se fosse uma sentença de morte. Mas a verdade é que, no mundo moderno, ser rejeitado por um grupo não nos mata, apenas nos confronta com o desconforto de sermos diferentes. E a psicologia moderna comprova que a autenticidade, mesmo que custe rejeições iniciais, gera conexões mais verdadeiras e duradouras do que qualquer máscara social. É por isso que digo, a cada vez que você tenta agradar todo mundo, você mata uma parte de si mesmo. Você vai se transformando numa versão diluída da sua essência, alguém que existe apenas para não incomodar. Mas viver para não incomodar é morrer em silêncio. O caminho estoico nos ensina a aceitar o que não controlamos, e nada está mais fora do nosso controle do que a opinião dos outros. O que podemos controlar, sim, é a nossa resposta a essas opiniões. E aqui mora o poder. Você não precisa provar nada a ninguém. Precisa apenas viver de acordo com o que considera justo e verdadeiro. E se você ainda acha que precisa da validação dos outros para viver, eu te pergunto, quantas vezes na sua vida você já buscou a aprovação de pessoas que hoje nem estão mais presentes? Quantos julgamentos que você tanto temia se perderam no tempo, sem importância? E ainda assim, você se sacrificou para corresponder a eles? Pois bem, aqui está a verdade nua. O mundo esquece rápido, mas a sua consciência não. O peso de ter traído a si mesmo não desaparece com o tempo, ele se acumula e, cedo ou tarde, sufoca. Por isso, escute com atenção. Quem vive para agradar jamais experimenta a verdadeira liberdade. Você pode ter dinheiro, status, seguidores, mas se sua vida é governada pelo medo de desapontar, você continua escravo. A única forma de romper essa prisão é ousar ser autêntico, mesmo que isso custe olhares tortos, mesmo que isso custe algumas portas fechadas. No longo prazo, é justamente essa coragem que abre as portas certas, aquelas que se alinham ao que você realmente é. E se até aqui você sente que esse conteúdo faz sentido para você, lembre-se de apoiar esse trabalho. Deixe o seu like agora e se inscreva no canal. Isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que também precisam se libertar dessa prisão invisível. Voltando à nossa reflexão, viver sem buscar aprovação não significa viver isolado ou indiferente. Significa, sim, cultivar relações que florescem na base da autenticidade e não na base da conveniência. Porque, veja bem, se você precisa se disfarçar para ser aceito, essa aceitação não é sua. É do personagem que você criou, e o personagem não aguenta viver para sempre. Mais cedo ou mais tarde, a máscara cai e o preço da farsa vem junto. Solidão, vazio, sensação de não pertencer a lugar nenhum. O estoicismo nos convida a inverter esse jogo. Não buscar ser aceito a qualquer custo, mas sim buscar ser íntegro e então permitir que a aceitação venha de quem realmente ressoa com a sua essência. Essa é uma das maiores lições da psicologia também. A congruência entre o que sentimos, pensamos e fazemos é um dos pilares da saúde mental. Quem vive para agradar demais, vive incongruente. Sorri por fora e grita por dentro.
E essa discrepância constante consome energia, gera ansiedade e, em muitos casos, depressão. Ser autêntico não é um luxo, é uma necessidade para a alma. E aqui está a pergunta que deixo para você refletir. Você está disposto a suportar a solidão temporária de ser quem você é, em vez da solidão permanente de nunca ter se mostrado de verdade? Essa é a escolha que separa os livres dos escravos invisíveis. Eu sou Bordella, e até que o mundo te escute, eu estarei aqui te ensinando a escutar a si mesmo. O mundo inteiro pode tentar te convencer de que a pressa é a única estrada para o sucesso. Mas deixa eu te dizer, nada destrói mais o espírito humano do que a escravidão da pressa. E não é à toa que as pessoas estão cada vez mais exaustas, ansiosas e incapazes de viver um único instante em paz. A psicologia chama isso de hiperestimulação, quando o cérebro é forçado a processar tanto estímulo, tanta comparação, tanta cobrança, que já não consegue discernir o que importa do que é ruído. O estoicismo, por outro lado, ensina o oposto. A calma deliberada é uma arma, um escudo contra a insanidade coletiva. Marco Aurélio dizia que a tranquilidade não é ausência de ação, mas controle de si mesmo no meio da ação. Imagine viver assim. Em um mundo em chamas, você ser aquele que respira fundo, olha com clareza e age com firmeza, sem se deixar arrastar pelo caos ao redor. Essa é a verdadeira grandeza. Você já percebeu como as pessoas correm sem direção? Elas se afogam em obrigações que não escolheram, em rotinas que não questionaram e passam a vida tentando alcançar um amanhã que nunca chega. O filósofo Sêneca chamava isso de corrida sem chegada, uma ilusão que aprisiona. É por isso que precisamos aprender a desacelerar por dentro, mesmo quando o mundo lá fora grita velocidade. Não se trata de viver devagar, mas de viver com presença. Há quem atravesse 100 caminhos e não tenha realmente caminhado em nenhum. E há quem dê 10 passos e esteja mais vivo do que muitos que correram quilômetros. Quando falo em presença, não me refiro a um conceito romântico. Eu falo de algo real, palpável, comprovado pela psicologia moderna. A atenção plena, ou mindfulness. A mente que se ancora no agora diminui os níveis de estresse, fortalece a clareza mental e aumenta a resiliência emocional. Isso porque você para de ser refém das narrativas que sua mente inventa sobre o futuro ou do peso que carrega do passado. O presente é a única realidade em que você pode agir. É aqui que você respira, decide, constrói e transforma. Se você não aprender a estar no agora, viverá como um fantasma vagando entre memórias e expectativas. Mas aqui está a questão. Ninguém ensina você a estar presente. O sistema educacional ensina fórmulas, teorias, informações sobre o mundo, mas raramente ensina a habitar a própria vida. As redes sociais, por sua vez, sequestram sua atenção, te transformando em produto. A sociedade exige produtividade constante, como se você fosse uma máquina. Então, ser capaz de habitar o agora, com consciência e escolha, é um ato de rebeldia silenciosa. É um grito contra a alienação. É você dizendo, eu me recuso a ser arrastado pelo fluxo, eu escolho viver no meu próprio ritmo. E talvez você esteja se perguntando, mas como eu faço isso, Bordella? Como eu posso ser presente em meio a tantas responsabilidades? A resposta está no exercício do olhar. Olhar o que você está fazendo como se fosse a primeira e a última vez. Beber um copo d'água e sentir a vida entrando em você. Ouvir alguém falar e realmente escutar, sem pensar no que vai responder. Caminhar pela rua e perceber os sons, os cheiros, a textura da realidade. Esses detalhes que você ignora carregam o poder de devolver o mundo à sua frente. O estoicismo chama isso de vivência atenta, o ato de não desperdiçar o instante. E é justamente nesse ponto que a filosofia encontra a psicologia. Viktor Frankl, psiquiatra sobrevivente dos campos de concentração, dizia que o sentido da vida não está em esperar condições ideais, mas em assumir responsabilidade pelo que se vive agora, mesmo quando o agora é dor. Isso é radical. Isso significa que até mesmo no sofrimento você pode estar inteiro, presente, consciente. E é nesse lugar de consciência
que a liberdade nasce. Não liberdade de fazer tudo o que quiser, mas a liberdade de escolher como você responde ao que acontece. E se você está aqui me ouvindo até agora, é porque alguma parte de você sente que está vivendo no piloto automático. Então, antes que continue, quero pedir: deixe um like neste vídeo e se inscreva no canal. Não por vaidade, mas porque cada gesto seu fortalece essa mensagem, faz com que ela chegue a mais pessoas que, assim como você, precisam de um respiro no meio desse mundo doente de pressa. Voltemos. A verdade é que a vida é feita de interrupções. Sempre haverá ruídos, problemas, pessoas tentando roubar sua atenção. Você não controla isso, mas você pode treinar o espírito para não ser arrastado. Isso é treino, disciplina, prática diária. Sêneca dizia que a felicidade não é algo que se encontra, é algo que se pratica. E a prática começa na mente. Você pode acordar e já se lançar ao caos, ou pode acordar e escolher respirar, escolher organizar seu pensamento, escolher alinhar suas intenções antes de dar o primeiro passo. Essa escolha muda tudo. O curioso é que quando você passa a viver com presença, algo misterioso acontece. A ansiedade diminui, a clareza aumenta e você começa a perceber que a vida nunca esteve contra você. O que estava contra você era sua própria pressa em querer que as coisas fossem diferentes. O mundo tem o seu ritmo, a natureza tem o seu ciclo e você faz parte disso. Um rio não corre mais rápido porque você grita. Uma árvore não cresce mais depressa porque você exige. O mesmo vale para a sua vida. A calma não é atraso, é confiança. E é nessa confiança que o verdadeiro poder nasce. Eu sou Bordella. E até que o mundo te escute, eu estarei aqui, te ensinando a escutar a si mesmo. A vida nos empurra, muitas vezes, contra a parede daquilo que não podemos controlar. E é exatamente aí que os homens e mulheres comuns se quebram. Mas os estoicos entendiam que existe uma diferença crucial entre viver como marionete do mundo e viver como o autor do próprio destino. E é nesse ponto que eu te digo: todo sofrimento que parece insuportável se transforma em força quando você aprende a enxergar o invisível, quando percebe que por trás da dor existe uma lição que ninguém pode roubar de você. Epicteto, um escravo, alguém que nasceu sem nada, que foi humilhado, ferido e tratado como objeto, alcançou uma liberdade que nem os senhores mais ricos da sua época possuíam. E qual era essa liberdade? A liberdade de não reagir como um animal, mas de responder como um ser humano consciente, dono da própria mente. Essa é a liberdade que você precisa conquistar agora, porque se você não aprender a diferenciar o que depende de você daquilo que está fora do seu controle, será sempre prisioneiro daquilo que acontece lá fora. As pessoas dizem: mas eu não consigo controlar meus pensamentos, não consigo controlar minhas emoções. E eu respondo: você não precisa controlar o que surge, mas precisa escolher o que permanece. O pensamento vem, mas é você quem decide se ele se instala. A emoção surge, mas é você quem decide se ela toma conta. Isso é psicologia pura. A mente funciona como uma janela. Você não pode impedir o vento de soprar, mas pode decidir se fecha ou abre a janela. Quantos de vocês deixam tudo entrar? Ofensas, críticas, frustrações, comparações. Vocês abrem as portas da alma para qualquer tempestade e depois se perguntam por que vivem cansados, destruídos, ressentidos. Fechem a janela. Vocês não são obrigados a deixar tudo entrar. E talvez você pense: mas isso é muito difícil. Sim, é difícil. É por isso que os fracos se perdem e os fortes crescem. O estoicismo nunca prometeu facilidades. Ele prometeu grandeza, mas uma grandeza conquistada através da disciplina, da clareza, do autodomínio. E é nesse ponto que eu quero que você perceba algo. A sua vida não vai mudar quando o mundo mudar. Ela vai mudar quando você mudar a forma de lidar com o mundo. E se você chegou até aqui, é porque sente que já não aguenta mais viver como alguém empurrado pelo acaso, pelas opiniões alheias, pela pressão invisível de sempre tentar se adequar. Agora, preste atenção. Quantas vezes você já viveu em função de alguém que sequer se lembra de você hoje? Quantas noites de sono foram perdidas tentando agradar pessoas que nunca valorizaram seu esforço? Quantas palavras você calou,
Quantos sonhos você engoliu, apenas para não desagradar, para não ser rejeitado, para não ser visto como diferente? E agora me responda, o que você ganhou com isso? Nada além de vazio, nada além da sensação de que você traiu a si mesmo. Essa é a escravidão mais cruel de todas, a escravidão psicológica de quem vive tentando agradar a multidão. Os estoicos nos alertaram. Viver de acordo com a razão e com a virtude é o único caminho para a verdadeira liberdade. Mas a razão não é essa que a sociedade repete. Não é seguir o que todo mundo diz que é certo. A razão verdadeira é a capacidade de olhar para dentro e perceber o que realmente depende de mim. Onde está a minha responsabilidade? Onde termina meu poder? É aqui que a filosofia encontra a psicologia. A vida só se organiza quando você aprende a separar o que é seu daquilo que é do outro. E por falar em separação, lembre-se disso. Você não precisa reagir a tudo o que acontece. O silêncio é uma arma mais poderosa do que 1000 respostas. A paciência é uma virtude mais transformadora do que qualquer grito. A serenidade é uma forma de sabedoria que desarma o mundo. Mas não confunda a serenidade com passividade. Ser sereno não é ser fraco, é ser invencível. É poder atravessar as tempestades sem se afogar. É poder olhar nos olhos de quem te despreza e não se curvar. É poder ser atacado e ainda assim permanecer inteiro. E agora, se esse conteúdo já está transformando a forma como você enxerga a vida, eu quero te pedir algo simples, mas essencial. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Assim você fortalece essa comunidade de buscadores, de pessoas que se recusam a viver dormindo. E acredite, cada gesto seu ajuda a espalhar essa mensagem, porque a vida é curta demais para ser desperdiçada com o que não importa. Voltando ao caminho, os romanos sabiam que a glória não estava em vencer batalhas externas, mas em dominar batalhas internas. Marco Aurélio, o imperador filósofo, escreveu em seu diário, em noites de insônia durante guerras, que o verdadeiro inimigo nunca foi o bárbaro do lado de fora, mas o tumulto dentro da própria mente. Quantos de vocês estão em guerra consigo mesmos? Quantos se auto-sabotam, se diminuem, se castigam por erros passados que já não podem mudar? Esse é o campo de batalha que você precisa vencer agora. A vida não vai esperar você estar pronto. A dor não vai bater na porta pedindo licença. O fracasso não vai perguntar se você aceita a visita. Eles simplesmente virão. E quando vierem, você terá apenas 2 opções: ceder ou resistir. Mas a resistência não é endurecer o coração até se tornar frio, é aquecer a mente até se tornar sábio. É aqui que a psicologia profunda entra, porque o ser humano não é apenas razão, ele é também emoção, memória, inconsciente. Os estoicos sabiam disso antes mesmo da ciência moderna. Eles nos ensinaram que a mente pode ser treinada assim como o corpo. Você não levanta 100 quilos de uma vez, mas começa levantando poucos e a cada dia fica mais forte. Da mesma forma, você não domina a si mesmo da noite para o dia, mas começa dominando pequenas coisas, um pensamento, uma resposta, um desejo, e pouco a pouco você se torna inabalável. Essa é a transformação que eu quero para você. Não uma vida perfeita, mas uma vida invencível. Não uma vida sem dor, mas uma vida em que a dor se torna combustível. Não uma vida sem desafios, mas uma vida em que cada desafio é uma oportunidade de crescer. Essa é a verdadeira liberdade. Ser dono de si, mesmo quando o mundo tenta te dominar. Eu sou Bordella, e até que o mundo te escute, eu estarei aqui te ensinando a escutar a si mesmo. Você já percebeu que a vida moderna é construída como uma prisão invisível? Não há grades, não há cadeados, mas há correntes sutis que nos mantêm submissos a uma lógica que não escolhemos. Corremos atrás de metas que não são nossas, compramos coisas que não precisamos, tentamos provar para estranhos que estamos bem. Mas no fundo, quando deitamos a cabeça no travesseiro, sentimos o peso de uma pergunta que evitamos a vida inteira. De quem é a vida que estou vivendo? A minha ou a que os outros projetaram para mim? O estoicismo, a filosofia prática que moldou homens como Marco Aurélio e Sêneca, não se preocupa com abstrações inúteis, mas com essa pergunta essencial. Ele nos lembra que a maior escravidão não é a da sociedade, mas a das expectativas. A psicologia moderna confirma isso ao revelar que grande parte das nossas ansiedades vem do medo de desapontar alguém. Somos seres sociais,
Mas quando a necessidade de aprovação se torna vício, perdemos o contato com o nosso eixo. E então começamos a sentir um vazio que nenhum aplauso preenche. Marco Aurélio dizia: é possível viver feliz mesmo em um palácio. O que ele queria dizer é que mesmo cercado por luxo, poder ou reconhecimento, nada garante a serenidade. O que importa é a relação que você tem consigo mesmo e não com a plateia. A verdadeira força não está em conquistar os olhares, mas em permanecer de pé quando todos os olhares se afastam. É aqui que muitos se perdem. Confundem aceitação com amor, confundem fama com valor, confundem likes com significado. Mas a filosofia nos obriga a encarar a ferida. Se tudo que você tem desaparecesse, se a aprovação sumisse, ainda restaria você. Mas qual versão de você? No meio dessa reflexão, eu te peço agora, curta este vídeo e se inscreva no canal, não apenas como gesto de apoio, mas como uma declaração silenciosa de que você está pronto para trilhar um caminho de autoconhecimento, longe das correntes invisíveis que moldam o mundo. O like e a inscrição não são só números, mas sinais de que existem pessoas buscando a mesma clareza que você procura agora. Pense, os maiores sábios sempre foram, de certa forma, incompreendidos em suas épocas. Sócrates foi condenado, Sêneca foi forçado ao suicídio, Marco Aurélio foi chamado de frio, mas o que eles tinham em comum era a liberdade interior. Eles não precisavam da validação externa para viver em paz. E é aqui que mora a lição. Quando você para de mendigar a aprovação, você começa a viver. O paradoxo é cruel. O mundo só começa a respeitar aquele que não precisa de respeito. O mundo só escuta aquele que não se importa em ser ouvido. Isso não significa arrogância, mas uma firmeza silenciosa, uma raiz profunda que não balança o sabor do vento. E se você me perguntar, Bordella, como eu começo essa jornada? Eu te digo, comece sendo honesto consigo mesmo. Olhe para a sua vida e pergunte, quantas decisões tomei apenas para agradar alguém? Quantas vezes engoli minha própria verdade para não desagradar? Quantas máscaras ainda visto todos os dias? A resposta pode doer, mas é nessa dor que nasce a liberdade. A psicologia chama isso de individuação, o processo de integrar quem você realmente é, sem negar as sombras. Já o estoicismo chama de viver de acordo com a natureza, que nada mais é do que viver sem se corromper pelas ilusões sociais. E eu te digo, quando você atravessa esse caminho, descobre uma paz que o mundo não pode roubar. Uma paz que não depende de curtidas, elogios ou aplausos. Uma paz que é só sua e que ninguém pode comprar ou destruir. Há uma coisa que poucos percebem. A verdadeira batalha não acontece no mundo externo, mas no palco silencioso da mente. Muitos vivem como escravos de correntes invisíveis, guiados por pensamentos automáticos, crenças limitantes e medos que nunca foram examinados. Epicteto dizia que os homens não são perturbados pelas coisas, mas pela visão que têm delas. E essa é a chave que pode transformar completamente a forma como você encara a vida. A maioria passa seus dias reagindo como marionetes, entregando o controle de suas emoções a circunstâncias e pessoas externas. Mas o estoicismo, unido à psicologia moderna, nos mostra que podemos assumir o leme dessa embarcação interna e redirecionar o curso da nossa existência. Você já reparou como sua mente cria tempestades que nunca chegam a acontecer? Quantas vezes você se angustia pelo futuro que ainda não veio ou remói dores do passado que já não existem? Essa é a prisão mental mais comum da humanidade. Mas quando você começa a perceber esses mecanismos, você abre espaço para a liberdade real. O estoico não ignora emoções, mas as compreende, as observa e, a partir dessa clareza, decide como agir. Imagine estar em meio a um caos, todos perdendo o controle e você permanecendo firme, não porque é frio, mas porque aprendeu a lidar com as ondas internas. Essa é a verdadeira força. E é essa força que quero que você desenvolva comigo agora,
Porque enquanto você não aprender a dominar sua mente, será sempre dominado pelo mundo ao redor. No entanto, quando essa chave gira dentro de você, até os problemas mais pesados se tornam degraus. E quando você aprende a enxergar assim, nada consegue mais arrancar de você a paz que construiu por dentro. Se esse conteúdo já fez sentido até aqui, lembre-se de deixar o like e se inscrever no canal, porque isso nos ajuda a espalhar ainda mais essas ideias e pode transformar não só a sua vida, mas também a de quem ainda está perdido nesse mar de ilusões. Continue comigo, porque o que vem a seguir pode abrir um horizonte que talvez você nunca tenha enxergado. Você já percebeu como a mente humana cria inimigos onde não existem? Muitas vezes não é a pessoa que nos ofende que causa a ferida mais profunda, mas a forma como interpretamos aquela ofensa. Sêneca já dizia que sofremos mais na imaginação do que na realidade. Isso porque carregamos conosco uma lente distorcida que aumenta problemas pequenos e transforma cada dificuldade em uma tragédia. A psicologia cognitiva confirma esse mesmo princípio. A forma como interpretamos os eventos molda diretamente nossas emoções e nossas ações. Então, o que fazer diante disso? É simples de dizer, mas exige disciplina. Trocar a lente. Ao invés de perguntar por que isso aconteceu comigo, pergunte o que posso aprender com isso. Ao invés de gastar energia tentando controlar o incontrolável, direcione sua força para aquilo que está em suas mãos. Esse é o exercício central do estoicismo. E é também uma técnica psicológica poderosa chamada reestruturação cognitiva. Você não é obrigado a acreditar em todo pensamento que surge em sua mente. Na verdade, boa parte deles são como visitantes indesejados. Aparecem sem serem chamados, fazem barulho e, se você não colocar ordem, tomam a casa inteira. Mas quando você aprende a observá-los com distância, como se estivesse assistindo ao movimento de nuvens no céu, você recupera sua soberania interior. E aí que começa a liberdade. A vida nunca deixará de lançar desafios. Sempre haverá críticas, perdas, contratempos e dores. Mas você não precisa mais ser uma vítima desses ventos. Pode se tornar como uma montanha, imóvel, ainda que tempestades circulem ao redor. A força não está em mudar o mundo externo, mas em mudar a forma como você o experimenta. Essa é a filosofia que transforma escravos em mestres de si mesmos e frágeis em inabaláveis. O que realmente significa ser invencível? Muitos confundem invencibilidade com ausência de dor, mas essa é a ilusão mais perigosa. A verdadeira invencibilidade não nasce de uma vida sem feridas, mas da capacidade de atravessá-las sem se perder de si mesmo. Epicteto, que viveu como escravo e conheceu a humilhação, dizia que ninguém é livre até que aprenda a se governar. Isso significa que, mesmo diante das circunstâncias mais cruéis, o que determina sua liberdade é o poder de escolher sua resposta. A psicologia moderna chama isso de locus de controle interno. Pessoas resilientes não perdem tempo culpando o mundo, mas assumem a responsabilidade pela forma como irão agir. A cada golpe da vida, você tem duas escolhas: se tornar mais amargo ou mais forte. E essa decisão, ainda que silenciosa, molda o rumo de toda a sua história. Pense nas dores que já enfrentou. Algumas foram tão intensas que pareciam insuportáveis. Mas hoje você olha para trás e percebe que sobreviveu. E não apenas sobreviveu, aprendeu algo, cresceu, ampliou sua percepção. O estoicismo nos convida a olhar para cada dificuldade como um mestre disfarçado. A psicologia positiva reforça essa ideia ao falar sobre crescimento pós-traumático. Depois das quedas mais profundas, muitas pessoas relatam um sentido maior de vida, mais gratidão, mais força interior. Mas para alcançar esse crescimento, é preciso atravessar a dor com coragem, sem anestesiá-la com distrações baratas, sem tentar abafá-la com ilusões passageiras. É preciso olhar a dor de frente, perguntar o que ela tem a ensinar, e então decidir que você não será apenas um sobrevivente, mas um criador de sentido. Nesse ponto, a filosofia e a psicologia se encontram. Ambas mostram que a vida não é feita para ser controlada, mas para ser interpretada.
Você não controla os ventos, mas pode ajustar as velas. Você não controla a tempestade, mas pode aprender a dançar sobre a chura. E quando entende isso, começa a experimentar algo raro, uma serenidade que não depende do externo. Essa serenidade não é apatia, mas lucidez. Não é frieza, mas firmeza. É como se dentro de você existisse um refúgio secreto, onde nenhuma palavra cruel, nenhuma perda inesperada, nenhuma injustiça pudesse penetrar. Esse refúgio é construído com disciplina, reflexão e prática diária. Cada manhã em que você desperta e escolhe a gratidão ao invés da reclamação, você fortalece esse abrigo. Cada noite em que você revisa suas ações e aprende com seus erros, você amplia suas fundações. Cada vez que você recusa ser arrastado pela raiva e decide responder com sabedoria, você ergue uma muralha invisível que nenhum inimigo externo pode derrubar. Ser invencível não é ser intocável, é ser alguém que, mesmo tocado, não se quebra. É compreender que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. É ser capaz de caminhar pelo mundo com firmeza, sabendo que nada pode roubar aquilo que você cultivou dentro de si. E é isso que quero que você leve daqui. Não espere que a vida seja leve para então encontrar paz. Encontre paz para então carregar a vida, leve ou pesada, sem perder sua essência.